pergunta da chapa 1 para a chapa 3, 40 segundos. Bom, o reitor e a universidade não é a universidade, é uma parte da universidade. Nós precisamos desses membros no conselho do orçamento que votam o orçamento. Nós não votamos aqui dentro do orçamento, não adianta reunir 5 cabecinhas lá embaixo e achar que vai fazer a revolução do mundo, a revolução do cartão de débito, né? Usar os RIPs de apartamento. Não dá. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos realmente votar esse orçamento. Então a pergunta é mesmo para a chapa 3, sobre qual a participação que ela vem no entendimento da garantia dos 6%. Por favor, resposta, 2 minutos. Perfeitamente. Bom, o que se observa é que há, né, uma espécie de, enfim, briga quase que interna aqui entre a questão dos 6% entre a chapa 1 e a chapa 2. E é importante deixar bem claro o seguinte: primeiro, a questão dos 6% é uma questão macro, e aí é importante todo tipo de mobilização e luta em relação à questão dos 6%. E deixar claro também, e aí colocando para os representantes da chapa 1 e da chapa 2, que o reitor hoje em dia, ele governa através de ato executivo. O que são atos executivos? Atos executivos são medidas que ele consegue passar por cima da deliberação do Conselho. Então não adianta só o conselheiro ficar preso à questão dos 6%, se ele não se ater também a outras questões específicas da universidade. E aí eu percebo muito que cria-se essa falsa dicotomia que a chapa 1 coloca, que a chapa 2 coloca em relação aos 6%, e eu percebo que os conselheiros que hoje estão lá no CESEP e no Consune, e fazem representação também junto à COPAD, eles esquecem de questões fundamentais em relação à vida acadêmica da universidade. E aí que questões fundamentais são essas? É importante pontuar. Você percebe muito que as duas chapas colocam muito em relação ao governo Sérgio Cabral, reitoria e tal, e pontuam muito como uma questão de macro-luta, que uma chapa não fez, que outra não fez. E aí é importante lembrar que tem questões da burocracia interna da universidade que são esquecidas e passam batido por todos os conselheiros que hoje estão lá, no CESEP principalmente. E que questões são essas? Eu repasso a pergunta e coloco uma problematização. Hoje o curso de japonês da Letras está ameaçado. E aí, que questão é essa que hoje ameaça o curso de japonês? Hoje em dia nós temos concursos de 20 horas, né, que a reitoria tem aprovado, e não aprova os concursos de 40 horas para professores com doutorado. E aí você tem um déficit no número de professores que hoje compõe o quadro efetivo da universidade, e esse tipo de composição você faz via CESEP, que é, no caso, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, que trata da questão de regulamentação em relação à questão discente e docente na universidade. E aí a COPAD é o órgão em relação à questão da carga horária. Eu repasso uma pergunta, a chapa 1, na verdade, que agora responde, como é que vocês estão lidando, trabalhando com a questão da burocracia interna, que não depende, é importante deixar bem claro, não depende só de questão financeira. Ok, a réplica da chapa 1. Bom, eu concordo com o que o nosso amigo Rudolf colocou. Eu concordo que existem mais coisas além dos 6%. Mas se nós não tivermos o orçamento para tocar a universidade, as outras coisas acabam caindo no vazio, acabam caindo em panfletos e não acontecem na realidade. O que nós temos? Como ele colocou o CESEP, de fato é verdade, nós temos 5 conselheiros, 4 representantes da chapa 2. Não vão às reuniões, não encaminharam projeto nenhum. Então, eu compreendo, de fato é muito difícil, porque você ocupa os espaços e você não consegue, nesses espaços, colocar todo aquele trabalho que vem sendo discutido. Por quê? Porque é um desrespeito àquele espaço, porque acho que aquele espaço não é importante. E é isso que é o complicado. Né? Eu entendo que não só o curso de japonês da Letras, mas como, por exemplo, as eletivas universais. Nós temos que encaminhar as eletivas universais, por exemplo, porque existem cursos que não oferecem eletivas universais. Mas agora, como é que se faz isso se você não tem uma bancada estudantil consciente disto, quando todos os representantes da outra chapa simplesmente não comparecem a essas reuniões? Não tem como. Ok, agora 1 minuto para a tréplica da chapa 3. Perfeito. Eu volto a questionar esse ponto, porque eu vejo que o debate ele se dá no campo muito da abstração em relação aos 6%, e falta, uma questão mais aprofundada em relação a questões internas da universidade. O outro problema que eu coloco é o seguinte: as duas chapas que estão aqui hoje têm representações nos conselhos. Fato, pontual. As duas chapas que hoje estão aqui presentes têm representantes hoje em Consune e CESEP. E aí eu pergunto uma outra questão: como é que vocês estão atuando em relação à reforma da licenciatura? Hoje em dia o aluno da universidade tem um problema muito sério quando ele vai buscar disciplinas na licenciatura. Ele não consegue vaga. A licenciatura hoje em dia está inchada, existe uma busca e uma procura muito forte pela licenciatura, e a licenciatura da UERJ não dá conta da busca que existe hoje de demanda do aluno para esse tipo de questão. E aí você vê que você tem uma dicotomia aqui que só trata em relação a questões macro, que uma chapa não fez, que outra não fez e tal, sua oposição, agora sua situação, e a outra também, enfim. E aí não dão conta de um debate mais profundo, que é tão simples, e que só depende de uma interação com o estudante, e principalmente uma interação com as questões da macro-universidade, e aí sim perpassam os conselhos. Ok, agora para encerrar o bloco, como de costume, uma pergunta do nosso internauta. O da vez foi o Jorge Guilherme, pergunta para a chapa 1,
Se existir uma nova greve na UERJ, vocês cogitam uma nova invasão na reitoria? 1 minuto para a resposta. Bom, primeiro é importante colocar que não é invasão, né? A gente não invade nunca lugar nenhum, né? A tendência não é invadir, é ocupar, né? Mostrar que precisamos montar fronteiras para garantir a luta. Agora, o seguinte, se tiver uma nova greve, que eu espero que não, né? Porque eu espero que a gente consiga pensar e repensar outros instrumentos para fazer pressão, seja internamente, seja externamente, com paralisações ao longo da semana, que aí você consegue mobilizar os estudantes, consegue mobilizar os 20 mil pessoas que estão na universidade, porque hoje, como é um esvaziamento muito grande, você faz a greve e ficam 5, 6 pessoas fazendo manifestação. É isso que tem acontecido. Então, acho que repensar esse instrumento é importante. E agora, se for algo necessário, temos que fazer. A ocupação é extremamente importante, não devemos ficar de fora dessa. Ok, muito obrigado. E assim encerra o segundo bloco do nosso debate. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco de perguntas, um para o outro. E depois temos o quarto bloco ainda com a pergunta do internauta para os três. Então daqui a pouco a gente está de volta.